Fala pessoal, tudo bem? Olha só essa questão aqui. Duas circunferências com raio igual a 5. Qual que é a área desse quadradinho aqui? Vamos trabalhar? Olha só o que a gente vai fazer. Eu vou fazer um triângulo aqui, olha, pegando do centro dessa circunferência até esse vértice aqui do quadrado, tá bom? Mas antes, eu queria só traçar a tangente, a reta tangente a esses dois círculos. Esses dois círculos, essas duas circunferências, elas são tangentes aqui nesse ponto. Então, eu quero passar uma reta tangente aqui, ó, só para você observar que, como as circunferências têm o mesmo raio e essa figurinha aqui é um quadrado, então a reta tangente vai dividir esse quadradinho em duas partes iguais, em duas figuras iguais, ou seja, vai dividir esse ladinho dele aqui em duas partes. Eu vou traçar agora. Então, isso só vai acontecer porque esses raios têm a mesma medida, ou seja, essas circunferências têm o mesmo raio, e essa figurinha é um quadrado. Se aqui fosse um retângulo, ou se os raios dessas circunferências não fossem iguais, né, fosse uma maior do que a outra, aí a gente não ia conseguir dividir essa figura aqui ao meio. E também se esse daqui não fosse um quadrado. Então, assim, os dados do problema são duas circunferências tangentes, com raio igual a 5, e aqui é um quadrado. Agora eu vou desenhar esse triângulo aqui, olha. O triângulo vai vir do centro até esse vértice aqui que pertence à circunferência, e aí eu vou traçar uma paralela a essa reta tangente aqui, tá bom? Então ele vai vir aqui e vai subir na vertical paralela a essa reta tangente, tá bom? Pronto. Olha só, o que aconteceu aqui? A gente sabe que toda reta tangente a um círculo, naquele ponto de tangência, o raio da nossa circunferência sempre é perpendicular à reta tangente, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho um raio, ó. Se eu estou traçando uma paralela à reta tangente, então essa reta paralela, né, como tem a mesma inclinação, ela também vai formar um ângulo de 90 graus com esse raio. Ótimo, tá ficando bom. Então, olha só, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Veja bem agora nas dimensões dele. Aqui, ó, do centro até um ponto da circunferência, isso aqui é o raio. Tudo bem? E o raio mede 5 unidades. Ótimo! E ele é a nossa hipotenusa. Então, aqui, ó, a nossa hipotenusa é o raio e, portanto, mede 5. Ótimo! E esse lado aqui, olha, e esse lado, esse cateto aqui do nosso triângulo retângulo? Veja bem, a gente tem que dar uma medida para o nosso quadrado. Por quê? Porque esse cateto aqui, ó, veja bem, se aqui, ó, do centro até esse ponto da circunferência mede 5 porque é o raio, então, daqui até aqui, que é o nosso cateto, vai ser o 5 menos o lado do quadrado. Então, eu vou chamar o lado do quadrado de x, tudo bem? O que acontece? A gente quer descobrir qual que é a área dele, ou seja, a gente quer descobrir quanto que vale x ao quadrado, tudo bem? Então, esse cateto aqui, ó, ele vai medir, que seria o raio menos o lado do quadrado. Portanto, esse cateto aqui mede 5 menos x, o raio menos o ladinho do quadrado. É isso que a gente vai escrever aqui. Então, eu vou até colocar uma setinha, ó. Esse cateto aqui vai medir 5 menos x. Beleza. E o outro cateto? Ora, a gente não sabe que, pelas circunferências terem o mesmo raio e essa figura ser um quadrado, quando a gente passa a reta tangente, ela divide o lado do quadrado em duas partes iguais, ela vai dividir o lado do quadrado ao meio, vai formar duas figuras iguais. Então, essa partezinha aqui, ó, que ficou de fora, daqui até aqui é 5.
que é o raio. Essa partezinha aqui que ficou de fora é justamente a metade do lado do quadrado. Portanto, se esse lado é x, ela é x sobre 2. Então, qual que é a medida do cateto? O cateto vai medir 5, que é o raio, menos o x sobre 2. Então, aqui, ó, eu vou até apagar aqui que o raio é 5 para não confundir e vou colocar já a medida desse cateto aqui, ó. 5 seria todo o raio. Como eu tô tirando metade do lado do quadrado, então é 5 menos x sobre 2. Tá muito tranquilo, não é? Agora a gente vai usar Pitágoras. Um cateto vale 5 menos x, o outro vale 5 menos x2 e a hipotenusa vale 5. Muito bom. Será que vai ser muito imediato? Vamos observar, né? Fica até o final para você ver. Olha só, por Pitágoras a gente sabe que a soma dos quadrados dos catetos, então 5 menos x ao quadrado, mais 5 menos x sobre 2 ao quadrado, isso aqui tem que dar a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é 5. Então, vamos lá. Produto notável. Vamos abrir isso daqui. Lembra? Produto notável, né? O quadrado é uma diferença de é uma diferença ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro, portanto, é 5 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 5, vezes o segundo, que é x, mais o quadrado do segundo, que é x quadrado. Ótimo! Aqui, de novo, também tem uma diferença ao quadrado. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é x sobre 2. Aqui primeiro eu tô chamando de primeiro termo e segundo, o segundo termo. Mais o quadrado do segundo. Ótimo. X sobre 2 ao quadrado e isso é igual a 5 ao quadrado. Agora, veja bem. A gente tem a seguinte coisa. Isso daqui é... Ó, se eu tenho 5 ao quadrado do lado de cá e 5 ao quadrado do lado de cá, se eu mandar para o outro lado, vai ficar o quê? Um vai ficar negativo, então eles vão se cancelar. Esse vai embora com esse. Agora vamos resolver aqui, ó. Aqui também tem uma simplificação, ó. Todo mundo se multiplicando, o 2 simplifica com o 2. Então, como que vai ficar? Vai ficar aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Então, como tem o menos, é menos 10x, mais x ao quadrado aqui, certo? Mais 25, que é 5 ao quadrado. Aqui, ó, o que que sobrou? Sobrou menos 5 vezes x, menos 5x. E aqui, ó, a gente tem que elevar numerador e denominador ao quadrado. Então, fica o x ao quadrado e o 2 ao quadrado, que é 4. E isso aqui, ó, como o 5 ao quadrado saiu, ficou igual a zero. Agora, é o seguinte, vamos agrupar os semelhantes, não é? O que que vai acontecer aqui, ó? X quadrado com x2 sobre 4. Isso é a mesma coisa de eu fazer o seguinte, ó. Eu multiplicar esse daqui por 4, que é o mesmo que tirar MMC de 4 e 1, né? 4 dividido por 1 dá 4. Então, quando eu multiplico pelo x2, vai dar 4x2 mais x2, todo mundo sobre 4. Aqui, ó. Menos 10x menos 5x dá menos 15x. Mais o 25. Mais 25 igual a zero. O que que eu posso fazer aqui, ó? Tá, vamos resolver esse aqui primeiro. 5x quadrado menos 15x mais 25 igual a zero. Beleza, só que ele tá sobre 4. O que que eu posso fazer aqui, olha? Eu posso, como aqui eu tenho uma equação igualada a zero, eu estou querendo as raízes dessa equação. O objetivo aqui é encontrar as raízes dessa equação. Mas veja bem, se eu simplificar essa equação, ela continua com as mesmas raízes. Então, simplificar essa equação é o seguinte, olha, tá vendo que todo mundo aqui tem um múltiplo de 5? Então, eu divido a equação toda por 5. E para eu dividir todos os termos por 5. E para eu acabar com esse 4 aqui, eu vou multiplicar a equação toda por 4. Então, primeiro eu vou acabar com esse 4. Então, eu vou multiplicar todo mundo por 4. Como é que vai ficar? 5x², ó,
Porque o 4 vezes esse 4 vai simplificar. Agora eu tenho que pegar o 4 e multiplicar por menos 15. Então, vai dar menos 60x. E 4 vezes 25 vai dar 100. Ora, como todo mundo aqui é múltiplo de 5, agora eu vou dividir por 5, certo? Aí eu vou ter uma equação mais reduzida, mas que a equação que eu encontrar aqui tem as mesmas raízes da equação anterior. Toda vez que você tem uma equação que você pode dividir por um número ou multiplicar para ela ficar mais reduzida para você fazer menos conta, ela tem as mesmas raízes da equação anterior. Então aqui vai ficar 5 dividido por 5 dá 1, x quadrado. Menos 60 dividido por 5 dá menos 12. E 100 dividido por 5 dá 20. Ora, agora é delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Veja bem, aqui, ó, o nosso a é 1, certo? O nosso b é menos 12 e o nosso C, que é o termo independente, é 20. Então, como que vai ficar isso daqui, ó? Vai ficar o B ao quadrado, ou seja, o menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, vezes o 20. Ora, quem que é o nosso delta, então? Ele vai ficar menos 12 ao quadrado dá 144. Menos 4 vezes 20 dá menos 80. 144 menos 80 dá 64. Tá ficando bom. Então, quem que é a nossa raiz? A nossa raiz é menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Ora, menos da fórmula, o b é quem? Menos 12. Mais ou menos a raiz do 64 sobre quem que é o a? É 1, então 2 vezes 1 é 2. Ora, vamos lá nas nossas raízes. Vai ser menos 12 é 12, certo? Mais ou menos, quem que é raiz de 64? 8 sobre 2. Então, uma raiz vai ser com mais 12 mais 8, 20 dividido por 2, 10. E qual que é a outra raiz? 12 menos 8 é 4, dividido por 2 é 2. Aí eu te pergunto, acabou? Acabou? É isso aqui que a gente tem que fazer? Gente, claro que não, olha só. Como que o lado, a gente determinou que x é o lado do quadrado, como que ele vai ter medida 10? Me explica. Se o raio da circunferência vale 5 e aqui nitidamente ele é bem menor do que o raio da circunferência, como que ele vai ter medida 10? Então assim, esse daqui já tá fora. Não tem condição. Então, o x que a gente está querendo é o 2. Ou seja, o lado do meu quadrado vale 2. E aqui até faz um pouco mais de sentido, porque aqui, ó, se o lado vale 2, aqui tem uma unidade. Tá vendo que ele tá na metade, olha. Aí a gente já consegue entender. Agora, o lado vale 10 não tem condição, não é? Então, assim, é muito bom a gente pegar os valores, fazer os cálculos algébricos, mas voltar na figura para verificar se faz sentido. Então, vamos lá. Se o x é igual a 2, qual que é a área que a gente está procurando, então? A área não é x ao quadrado? Então, vamos lá, ó. A área é x ao quadrado. X ao quadrado, que é o 2 ao quadrado, que é 4. Pronto. A área desse quadradinho é 4. Bonitinha essa questão, não é? Eu achei ela muito fofa. Eu vou sair daqui para vocês fazerem o print, para vocês terem a questão aí. Eu achei ela bem interessante, porque mexe com geometria, teorema de Pitágoras, reta tangente, área de figura plana e cálculos algébricos que são de equação, de simplificação, frações. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E você, como é que você resolveria? Você faria de outra forma? Deixe aqui, porque as soluções de vocês são muito boas. Ah, não esquece não, não vai doer seu dedinho se você deixar aquele like maroto. Muito obrigada por ter chegado até aqui, muito obrigada pelas mensagens. E até o próximo vídeo.